Pessoal, meu nome é Johnny e eu vou mostrar como fazer a resolução deste exercício aqui, ó, o 14. Nós vamos utilizar para resolver fluxograma, Portugal e linguagem de programação C. Tá? Então o exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia dois números reais e imprima a média aritmética entre estes dois valores, com a seguinte mensagem: média antes do resultado. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que é uma média aritmética. A média aritmética é a soma de dois ou mais valores divididos pela quantidade de valores que você somou. Como no nosso caso são apenas dois valores, nós vamos somá-los e dividi-los por 2, o resultado por 2. Então vamos começar aqui com o fluxograma. Tá? A gente sempre começa o fluxograma e termina ele também com este símbolo, que é, no caso do Draw.io, que é a ferramenta que eu estou utilizando, é o Terminator. Você não precisa necessariamente usar somente esse símbolo, mas é uma convenção interessante e é legal mantê-la. Então, eu vou colocar uma corzinha aqui para destacar do fundo e eu vou chamar aqui de início. Aí qual é o próximo passo? Nós precisamos ler os dados conforme o exercício pede. Então nós vamos utilizar aqui este símbolo, que é o símbolo de Manual Input, ou seja, a entrada manual de dados. Vou deixar aqui da mesma cor e vou puxar uma flechinha para ligar eles. Tá? O que eu vou ler na minha entrada de dados? Eu vou ler dois números reais, então eu vou chamar de primeiro número e vou atribuir um valor para eles. Aliás, eu não vou atribuir valor, né? É o usuário que vai. Primeiro número. Vou deixar sem acento mesmo, que é para representar já o formato que a gente escreve variáveis. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ele não ficar para fora da... para o texto não ficar para fora do formato, né? Ok. Vou colocar mais para baixo aqui. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos somá-los e dividi-los por 2, ou seja, nós temos um processamento. O processamento a gente faz com um retângulo. Aqui nas minhas formas padrões do fluxograma que ele me dá, ele não tem. Mas aqui mais para cima eu tenho um retângulo. O que nós vamos fazer? Então nós vamos dizer que a média vai ser igual ao primeiro número mais, vou colocar um parêntese aqui para indicar a ordem da execução que eu quero, né? Primeiro eu quero que ele faça a soma, somado ao segundo número, tudo isso dividido por 2, já que a quantidade de números que eu tenho é 2. Então esse vai ser o meu processamento. Vou deixar ele aqui também na cor azul. E vou ligar aqui a setinha que indica o fluxo. Então aqui nós já temos o início, já temos a leitura dos valores, já temos o processamento. E agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar esse valor, né, essa média. Então nós vamos usar um símbolo adequado a isso. Normalmente a gente pode usar o display, e em casos mais complexos a gente pode usar esse daqui que é de document. Esse aqui normalmente a gente usa quando tem uma estrutura de dados mais complexa. Por exemplo, eu quero mostrar todos os valores atribuídos a um elemento cliente, por exemplo. O cliente vai ter nome, vai ter telefone, vai ter endereço, então a gente usa
um document. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai usar o display, já que a gente vai estar mostrando na tela o resultado, a gente pode usar o display. Já vou ligar ele aqui. E o que nós vamos fazer no display? Nós vamos dizer média, como ele pediu no exercício, e a variável média logo em seguida. Então nós estamos fazendo um print na tela, mostrando na tela o resultado, com uma formatação. Para deixar mais sugestivo do que qual é a minha intenção aqui, eu vou colocar toda essa parte inicial aqui do média entre aspas, para indicar que é uma string, né, algo que eu escrevi. E aqui eu vou deixar fora para indicar que é a variável. Então nosso fluxograma já está quase pronto, a gente já teve o início, pegamos os dados. Lembrando que no fluxograma você não precisa fazer uma etapa dedicada à declaração das variáveis. Você pode, no mesmo quadro em que você pega os valores, você pode usar diretamente o nome das variáveis. Então tá aqui. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cima, para a gente não ficar com o fluxograma tão esticadão, mas não tem necessidade. Afinal de contas é um fluxograma mais simples, então se ele couber na nossa tela é mais fácil. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso terminar o meu programa. Eu preciso que ele encerre para o meu sistema operacional dar continuidade nas outras tarefas. Então eu vou tentar alinhar ele aqui. Tá, aqui tá bom. Acho que esse médio ficou meio pequeno, que eu vou dar uma aumentadinha. Aí. E o que é aqui? É o fim. Então nós vamos escrever fim. E vou colocar também a corzinha azul nele. Então esse é o nosso fluxograma. Temos o início, temos a aquisição dos dados, primeiro e segundo número, temos a média, que é a soma dos dois números e a divisão deles por 2, a saída de dados, que é o print, né? Nós mostramos média na tela, aliás, e encerramos. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? O próximo passo vai ser o Portugal. Para fazer o Portugal eu vou utilizar um arquivo de texto normal. A gente não vai precisar validar nem rodar nada, então eu simplesmente vou escrever um documento. Ok. Vou deixar menor, senão fica muita coisa para pouca necessidade. Então, assim como no fluxograma, nós começamos no Portugal com a palavra início. Tá? Aqui não é necessário que você coloque acentuação. É importante notar que a gente precisa sempre fazer a indentação do código. Ou melhor, a indentação. A palavra é meio estranha, mas é essa mesmo. Então, normalmente você pula aqui 2, 4 espaços, como preferir. Eu normalmente pulo 4 espaços. Né? Aqui eu vou estar dando tab para facilitar. Tá bom? O que nós precisamos fazer? Primeiro a gente precisa criar nossas variáveis. Então, nossas variáveis são do tipo real. Então, a gente vai ter primeiro número e segundo número. Ok? Em seguida, vou colocar um ponto e vírgula aqui para a gente já ir se acostumando com a sintaxe para usar no C também. Em seguida, nós precisamos informar ao usuário o que ele precisa fazer. Né? Lá no fluxograma a gente deixou de uma forma mais simplificada só a ordem das execuções. Mas aqui no Portugal, como ele já é um algoritmo, eu preciso botar todos os passos necessários para resolver o problema. Então vamos começar. Eu vou dar uma linha aqui de diferença para a declaração das variáveis, que eu gosto de deixar mais separadinho. Então vamos lá. O comando para mostrar na tela é escreva. O que eu vou escrever? Eu vou escrever para inserir os dados.
Opa. Insira um valor real. Vou colocar um número, né? Bom, como é um número real, a gente não precisa especificar que é um número real, né? Porque ele compreende bastante números, dos quais o cara pode entrar. Em seguida eu vou ler esse número. Deixa eu botar o ponto e vírgula aqui também, já que eu botei no começo. Em seguida eu preciso ler. O que que acontece? Eu vou ler o primeiro número. Então eu já coloco aqui, ó, a variável. E ela vai receber a leitura do que o usuário escrever na tela. Vai pegar o valor e vai salvar na variável primeiro número. Beleza. Agora a gente vai repetir esse passo para o segundo número. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido e trocar o nome da variável. Opa. Aqui. De primeiro para segundo número. Então eu vou colocar aqui outro número para ficar mais... como eu posso dizer? Para fazer mais sentido, né? Já que a gente inseriu um número, ele quer que você insira outro número agora. Ok, depois disso, bem lembrado, eu preciso declarar também a variável média, que é a variável que vai receber o resultado da nossa conta. O que eu vou fazer então? Média vai receber, aqui é uma flechinha no Portugal, vou colocar assim, ó. Isso. Média vai receber o quê? A soma do primeiro mais o segundo número dividido por 2, que é a quantidade de números que eu tenho. Se eu tivesse mais, se fosse 3, aqui seria 3, 4 e assim vai. Ok, aqui eu vou pular mais uma linha para separar o meu processamento da minha saída. E depois eu vou fazer a saída. Escreva média, como ele pede no exercício. E aqui vou colocar a minha variável média. Depois disso, o que precisamos fazer? Sinalizar o final da execução. Então, do mesmo jeito que eu comecei lá o início, eu tenho o fim. Ok? Então, vamos dar uma repassada geral. Eu defini as variáveis, ou seja, elas são do tipo real. Eu posso colocar aqui dois pontos para separar o tipo da variável do nome delas. O escreva, para informar o usuário o que ele precisa escrever. Depois disso eu leio os valores, ou o valor no caso, e repito o processo para o segundo número. Aí depois que eu tenho os dois números, eu faço a soma, a divisão por 2, que eu vou ter a média. E informo a média para o usuário. Ok? Agora vamos para a execução, para o algoritmo em si. Eu vou usar aqui um editor de uma IDE que é o Xcode, mas você pode usar qualquer IDE, ou até mesmo direto no bloco de notas. Eu vou usar o Xcode porque a gente já pode ter a saída da execução para ver se funcionou ou não, tá? Limpei ali esses padrões que ele usa. Eu vou usar ela aqui do jeito mais simples, que é só o main retornando zero, para que o sistema operacional saiba que terminou a execução do programa. Então vamos lá, o que eu preciso fazer primeiro? Assim como no Portugal, eu preciso definir minhas variáveis.
Bom, minhas variáveis vão ser do tipo real. Então, no C, nós não temos um tipo real, mas nós temos o float, que é a mesma coisa. Essa é só a palavra que muda. Então, float, ele pode receber valores do tipo real. Ou seja, com vírgula e tudo mais. Fração. Vou definir meu primeiro número, o meu segundo número e a minha média. Não esqueçamos do ponto e vírgula. Aí o que eu vou fazer? Informar o usuário. Para printar na tela, a gente usa o comando printf. O que ele faz? Ele escreve na tela o que você definir aqui dentro do parênteses. Então o que eu vou definir? Eu vou definir uma string aqui dizendo que eu quero um número. Vou colocar aqui 2 pontos para ele receber o número. Vou dar um espacinho. Eu vou pular uma linha aqui, uma quebra de linha. O barra invertida N, ele é a quebra de linha que o C usa para pular uma linha quando ele está escrevendo. Assim você não tem tudo escrito na mesma linha. Depois que eu fiz isso, eu vou ler a variável. Eu posso usar o scanf para isso. A variável é do tipo real, né, float, então eu uso o %f para indicar o tipo da variável e eu indico qual é a variável que vai receber, que é o primeiro número. Ok? Então eu fechei aqui o parêntese, ponto e vírgula. O meu scanf vai ler o valor que tiver na tela e vai atribuir a variável primeiro número. Este símbolo aqui que vai na frente, o e-comercial, ele indica o endereço, ele indica o conteúdo da variável. Ok, o que eu preciso fazer mesmo? Igual a gente fez lá no nosso Portugal. Vamos voltar ali para dar uma olhada. Ok, eu preciso pegar o segundo número, como está aqui. Então, vamos lá, vou copiar esse bloco de código para reaproveitar. Vou mudar aqui só alguns detalhes para deixar mais legível para o usuário. E vou usar a segunda variável, o segundo número no caso. Ok, depois que eu já tenho os dois números, eu preciso fazer a média. Então a minha média vai receber o primeiro número mais o segundo número divididos por 2. Ok? Para terminar, eu preciso informar o usuário qual foi a média. Então a média foi... Aqui eu vou limitar a saída a duas casas decimais. Eu faço isso utilizando o ponto e a quantidade de casas que eu quero. No caso é 2. Antes do f dentro da minha string. Beleza, então aqui vai ser a variável média. Ponto e vírgula. Vamos rodar para ver se isso aqui está funcionando? Vamos lá. Ó, aqui embaixo é a saída dos dados, a interação com o programa. Então ele quer um número. Vamos lá, eu quero o número 5. Outro número. Eu quero agora o número 3. Tá? Olha lá, a gente teve a soma de 5 e 3, que é 8, dividido por 2, que vai dar 4. Então a nossa média está printando certo. Aqui a saída do programa printou na mesma tela, na mesma linha, aliás. Então se a gente quiser corrigir isso, a gente coloca mais uma quebra de linha aqui. Ó. Executando o programa de novo, ele vai pedir novamente os dados. Agora eu vou colocar 6 e 9. Média 7,5. Beleza? É isso aí, galera. Então a resolução do exercício usando fluxograma, Portugal e linguagem de programação C. Bons estudos e até a próxima.